Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com Ana Furato. Ela é super experiente na parte de gestão de produtos e de startups e veio contar um pouco da sua trajetória para nós. E durante a entrevista teve até algumas visitas e alguns convidados especiais. Então continue comigo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje estamos aqui com a Ana Forato para a gente bater um papo sobre startups e gestão de produtos. Ana, muito obrigado por aceitar o convite de bater esse papo e tomar esse café aqui com a gente. Conta um pouco para as pessoas quem é você, sua formação, enfim, obrigado mais uma vez. Não, imagina, obrigada. Agradeço você de ter me convidado, fiquei bastante feliz com o convite, fiquei bem lisonjeada, muito obrigada. Bom, eu sou hoje Product Manager na Acreditas, eu faço parte do time ali que cuida do cartão de benefícios da Acreditas, é um produto relativamente novo. Antes disso, eu fui bastante coisas, tá? Então, eu vim da enfermagem originalmente, eu fiquei ali 7 anos trabalhando na área da enfermagem, e depois disso eu me apaixonei pelo mundo ali de negócios e startups. Então, eu entrei na área de vendas, passei por marketing, fui para desenvolvimento de negócios e agora caí em produtos. E apesar delas parecerem diferentes entre elas, são bem conectadas, então são assuntos muito próximos e que hoje enfim, acredito que o grande diferencial da profissional que eu sou hoje é essa bagagem de business que eu tinha ali no passado, né? Então, eu estou aqui já na Acreditas há 3 anos agora, então a gente passou por algumas fases bastante diferentes com relação a modelo de negócio, a fase de crescimento da empresa mesmo, então tem bastante coisa legal para a gente conversar aí. Poxa, que legal. E você também, você comentou aí sobre sua formação, né? E eu acho que é uma coisa legal para a gente compartilhar aqui, que às vezes as pessoas trabalham em diferentes áreas e não necessariamente TI ou alguma coisa do tipo, e chegam a trabalhar, né, com gestão de projetos, inovação, gestão de produtos. E Conta um pouco para a gente como é que você chegou aí a trabalhar com produtos, né? boa. Produtos veio, na verdade, do momento em que eu estava trabalhando com desenvolvimento de negócios. Então, aí, só para deixar claro o que é desenvolvimento de negócios, né? A gente também chama ali na linguagem Faria Limer, a gente fala o business development. Então, na Acreditas, a gente tem a função de ser business owner. E, basicamente, o que a gente faz ali é cuidar do go-to-market de um produto, que é a saída para o mercado de um novo produto e tudo mais. Então, logo quando esse produto começou a ser idealizado, ele ainda não existia, não era uma coisa que existia de fato, eu entrei como business owner desse produto e eu trabalhei os primeiros 1 ano e meio ali nessa parte especificamente. E essa parte dizia respeito a quê? Conversar com o cliente e tentar vender o produto e ver quais eram as principais objeções, fazer cliente oculto com os nossos concorrentes, fazer algumas coisas nesse sentido. E todo esse momento, né, ele foi me dando uma bagagem muito grande de entendimento do negócio e do cliente. Então, isso foi se construindo ao longo desse 1 ano e meio. E a gente teve um cenário, que eu acho que é um cenário até interessante da gente trazer para cá. Durante o primeiro ano no produto, a gente teve a troca de 5 product managers desse produto. Então, o que acabava acontecendo? O mercado de tecnologia, para quem não sabe, ele é muito aquecido. Há um tempo atrás estava bem mais aquecido do que está agora, então, assim, o pessoal realmente tinha propostas batendo na porta todos os dias, e aí nem sempre é fácil competir com isso, né? Então, a gente tinha ali um momento em que o produto estava nascendo, então a gente não tinha uma estrutura de time tão boa ainda, e a gente teve essas trocas. E aí, quando essas trocas foram acontecendo, eu precisava lançar o produto, estava na minha meta. Então, eu acabei indo assumir algumas partes ali para o produto começar a sair. Eu falava, gente, pelo menos a gente precisa conseguir lançar isso e isso para a gente colocar no ar, para testar com alguns clientes e ver se o que a gente está planejando deu certo ou não. E essa mudança, ela foi meio suave. Quando a gente foi ver, o último PM saiu, e aí nessa hora eu olhei e falei, gente, chega, eu não quero tentar mais, eu quero tentar ser a PM dessa vez, para a gente ver se o produto agora evolui, né? Eu já estou com um conhecimento muito bom. Então, nesse momento, eu tinha bastante conhecimento de mercado, mas eu não tinha tanto conhecimento de metodologias de produto especificamente, coisas técnicas. Então, o maior desafio para mim na hora de fazer essa troca não foi muito bem saber falar sobre o que a gente podia fazer ou como o cliente ia ver as coisas, mas sim
como é que eu interagia com as pessoas das áreas de tecnologia, como é que a gente colocava isso dentro de metodologias ágeis e tudo mais. E esse foi para mim a parte mais nova, né? Assim, quando eu fiz essa mudança. Então foi suave, assim, foi mais ou menos acontecendo, mas é importante trazer que a parte de negócios em produto ela é muito relevante, né? Então acho que isso foi o que mais facilitou para mim. É bem legal os conceitos, né? Eu também já tenho um background aí, trabalhar muito com TI, com gestão de projetos, essa parte aí de negócios também, ter que entender o negócio de fato ali para você poder desenvolver um projeto, desenvolver um produto, sempre focado no cliente no final das contas, né? Afinal de contas, eu até brinco, no final das contas é ele que paga a conta, né? Então, assim, é importante Exato. entender a dor e como transformar aquilo ali no nosso projeto. E isso vai muito em linha com o que as startups, né? Até uma das experiências que você comentou no começo da conversa, que você tem, né? Trabalhar próximo, entender um pouco esse mundo de startups. Conta pra gente como é que você vê aí o mundo das startups nos dias de hoje. Tá bom. Hoje a Acreditas é a terceira startup que eu trabalho, tá? Eu já vinha antes da empresa que chama Licenex, que é uma empresa de ambientação musical para negócios, que é muito legal também o negócio deles. Passei pelo Cybercook, que hoje é do Carrefour, e aí agora eu tô aqui na Acreditas. Então, participei de momentos bastante diferentes ali da parte de maturidade do negócio. E na Acreditas eu acho que eu passei por todas, então eu vou usar ela como exemplo para ficar mais todas assim, né? Dentro desses 3 anos, parece pouco, mas no mundo de startup é bastante coisa. Quando eu entrei na Acreditas, a gente estava, nesse momento, eles estavam fazendo a aquisição de uma startup de empréstimo consignado, que era a Creditu. Então eu entrei junto com a turma Creditu ali, eu fui contratada exatamente nessa época. Então, eu passei por uma das primeiras coisas, assim, que eu acho que foi bastante desafiadora, que é a junção de 2 culturas diferentes dentro de uma mesma empresa. Isso foi bastante interessante, porque a Acreditas, ela tem uma cultura de startup. Gente, ó, os gatos vão passar aqui, tá bom? De vez em quando passar um Participante veio rabinho. tomar um café com a gente. Eles vão ter 2, aí daqui a pouco o outro também aparece. Mas enfim, então a gente teve esse primeiro momento, foi um momento de o desafio era, a gente tinha bastante dinheiro para crescer, bastante pessoas para crescer e poucos processos organizados. Então a gente tinha ali, acho que esse desafio ali do crescimento muito rápido, muitas pessoas entrando, né, um nível de contratação muito grande. Naquele momento, o maior desafio era como é que a gente mantém todo mundo alinhado, como é que a gente cria processos que a gente vai conseguir segurar quando isso daqui escalar, ou conforme a gente for adquirindo maturidade. Então, esse foi um dos primeiros momentos ali bastante interessantes, e aí veio, né, e nessa época eu trabalhava ali no consignado, como eu falei, e depois a gente veio com essa iniciativa que a gente tem uma área na Acreditas que se chama Digital Banking. Isso não quer dizer que a Acreditas vá para o mercado de banco digital, é só por conta do modelo de negócio dos produtos especificamente. Mas, e aí a gente veio um produto do zero, né? Então, isso foi muito legal, porque apesar de a gente estar dentro de uma startup que já tem nome, que já é grande, que já tem investimentos, nós éramos ali uma pequena startup dentro da startup. Então, a gente teve que passar pelo momento ali, né, de conseguir provar market fit, de conseguir a gente descobrir quem e para quem e por que a gente ia vender as coisas, conectar isso com o modelo de negócio da Acreditas no final das contas, porque tinha um propósito muito maior por trás desses produtos, que não era necessariamente um foco exclusivo ali do que esse produto diz sozinho, mas o que ele na verdade, impacta no ecossistema que a Acreditas quer construir, né, na estratégia de ecossistema. Então, essa parte foi uma parte em que eu entendo que nas startups seja o momento das vacas magras, assim, a gente tem muita coisa para fazer, pouquíssima gente para fazer e pouquíssimo dinheiro também, porque a gente ainda não se provou. Então, é uma coisa que a questão do que vai ser priorizado a ser feito primeiro acaba sendo o mais relevante. Então, é muito assim, tá, a gente tem para fazer um roadmap, beleza, a gente sabe, tem quinquilhões de coisas para fazer. Qual que precisa ser feita agora para a gente conseguir testar o que a gente precisa testar, provar valor do que a gente precisa provar valor. Então, esse foi o maior desafio desse momento, vacas magras ali. E aí, quando a gente passa para o momento em que, beleza, a gente já conseguiu provar mercado, a gente já conseguiu vender, a gente estabilizou um pouco o que vai ser o modelo de negócio, e tem algumas empresas que têm um modelo muito voltado a vendas, né? E esse é um modelo da acreditação, a gente começa a acelerar as vendas o máximo que a gente pode, e com isso começa a realmente quebrar muita coisa, porque a gente não
quando a gente está ali no primeiro ano, a gente está contando com pouquinhos clientes entrando, né? E de repente a gente faz uma escala muito grande de clientes entrando, e aí a gente começa a se deparar com outros problemas que não estavam previstos, cenários que a gente também não conseguia, antes dessa fase de crescimento, a gente não conseguia prever, e aí é o momento em que a gente tem de novo aquela fase de desconexão entre o crescimento, a gente tem que corrigir espaços, corrigir processos, colocar novas pessoas para trabalhar. E agora a gente está no momento em que a gente já conseguiu de novo passar dessa fase, agora a gente está, tá bom, estamos bem, e agora a gente está realmente pensando em como é que a gente vai, de fato, se diferenciar de mercado e escalar. Desculpa. Então, assim, teve todos esses momentos ali, né, de negócios que eu tive presente, que foram bastante relevantes. Aí não sei se você tiver alguma dúvida mais específica entre algum deles, para também eu não ficar falando demais. Não, é sensacional. Eu acho que é legal, né, para poder compartilhar com as pessoas que estão aqui. Esse mundo, né, de startups em geral. Eu vou dizer até uma experiência minha, né? Eu sou professor, principalmente isso acontece muito na graduação. Teve uma época que era um boom, assim, você perguntava para os alunos e todo mundo vinha com uma ideia mirabolante de um aplicativo que ia salvar o planeta, que ia fazer tudo, e o sonho era ser da startup, porque era legal, porque as startups por aí tinham lá as suas máquinas de refrigerante, tinham lá o seu puff colorido, e era super legal, e estava nessa hype. Só que quando a gente fala de startup ou fala de um mundo de negócios, né, a gente tem que avaliar muito mais do que um aplicativo legal, um aplicativo bonito, mas também ciclos de mercado, que é um pouco do que você falou, né? A startup precisa se provar, a gente está num momento cíclico aí relacionado a juros, tudo isso influencia também o fluxo de caixa, né, de qualquer empresa, mas startup que precisa se provar, acho que é ainda mais relevante. Então, foi legal você ter comentado essa experiência e essas diferentes etapas na qual mostra que não basta ali um produto colorido, né, um produto bonito, um aplicativo legalzinho, que só isso vai, né, bombar para todo mundo, né? Então, acho que foi bem interessante essa jornada. A gente aí. tem uma brincadeira que, inclusive, o Rafael Dixley, que é uma pessoa que eu, inclusive, recomendo seguir, ele é uma pessoa super ótima, assim, de produtos. E Vamos ele trazer costuma ele para falar bater um que... papo aqui também e tomar um café, hein? Chama Fica o ele, convite, hein? inclusive, ele tem uma escola de produtos que é bem legal, Ó, assim. Ele foi meu chefe, não acreditas, enfim. E ele tem um negócio que ele fala sempre que, assim, em produtos, a gente precisa aprender que a gente tem que falar dinheirês. O produto, ele pode ser muito legal e ele pode resolver a dor de alguém, mas se essa pessoa não pagar por isso, ele deixa de ser um produto. Porque a gente não é uma entidade, uma instituição de caridade. É um produto, é um negócio e ele precisa sobreviver, ele precisa ter dinheiro para sobreviver. Então, além de ser uma ideia muito legal que resolve o problema de alguém, sim, precisa ser um problema legal que resolve o problema de alguém e que essa pessoa pagaria por, né? Então, é uma coisa justa e que vale o esforço que você está colocando para fazer esse produto rodar. Então, acho que esse é o principal gap que a gente costuma não ver quando a gente está de fora, assim, que a gente precisa dar lucro. Não, e é excelente, porque a gente não combinou, eu juro para as pessoas que estão assistindo aqui, que, inclusive, quando eu comento, né, por exemplo, em aulas, qual que é a definição de inovação? Aí as pessoas falam assim, fazer diferente. Fazer diferente, tem um monte de coisa que você faz diferente, mas ninguém paga por isso. Então, faltou esse detalhe, faltou o sobrenome, né, o brinco, né? Então, fazer diferente, um novo processo, desenvolvimento de produto, desde que gere valor no sentido de alguém pagar por isso, ou, sei lá, uma melhoria dentro da sua empresa. Então, a gente não combinou, mas é exatamente isso, né? Percepções diferentes, né? No final do dia, tem que trazer dinheiro de algum lugar, seja porque você está economizando com alguma coisa, seja porque você está ganhando com alguma coisa. Então, a gente não pode separar produto de negócios. Eu acho que isso é um grande erro que algumas pessoas cometem. Produtos e negócios, eles são a mesma coisa, né? Eles são complementares. E por isso também, né, acabei de passar aqui na minha cabeça, que é importante, né, as pessoas aprenderem um pouco de matemática financeira, de entender custos, de entender o que é um investimento, uma despesa, sei lá, Sim. Às vezes pensa assim, não, isso aí não faz parte, eu sou da startup, eu sou do novo produto, então para mim é a criatividade, legal, né, mas assim, se você tiver o interesse de montar uma empresa, uma startup, é interessante aprender um pouco sobre custo também, né? E se você estiver trabalhando também, porque você vai ser cobrado por resultados. Os resultados, eles são ligados a dinheiro no final das contas, sabe? Então, assim, é importante. Eu sou super de humanas, gente. Depois da enfermagem, eu fiz marketing, eu fiz, na verdade, comunicação mercadológica. Então, assim, não é meu forte falar da questão financeira, mas é extremamente relevante. E, no geral, a gente precisa saber que não necessariamente você precisa saber construir aquele cálculo.
mas você precisa saber entender aquele cálculo e demandar na medida do possível, porque geralmente tem alguém na empresa que cuida para o lado financeiro, que vai olhar para essas questões que você pode pedir ajuda, você pode usar essa pessoa de suporte. O problema é que a gente não pode ignorar a existência desse fator, né? Eu acho que esse que é o importante. Então, ter conhecimento, saber bastante debater sobre isso e o que isso impacta no final das contas é imprescindível. E aí, saber construir uma planilha de IRR, PNL, essas coisas, talvez não seja tão necessário dependendo do tamanho da empresa que você está, né? Mas é importante saber pelo menos o que é, o que tem lá, como que esse bichinho de 7 cabeças come. Ler ali, né? Assim, ler no Sim. sentido de interpretar os dados e tomar ações em cima disso, né? Exato. E é uma coisa que é bem legal também, que eu sempre digo, né? Nunca menosprezar um conhecimento, né? Então, sei lá, se você está numa faculdade, numa pós-graduação, às vezes você tem menos afinidade, ou você acha lá que uma matéria putz, não é tão legal, alguma coisa do tipo, mas nunca menospreze aquele negócio, porque talvez aquele conhecimento lá na frente possa fazer uma baita diferença, né? A gente está falando de custo, por exemplo. Às vezes fala assim, sei lá, estou fazendo engenharia, pô, não tem nada a ver. Não, se você quiser montar uma startup lá na frente, ou trabalhar mesmo dentro da empresa, digo pela experiência de gestão de projetos, tem custo, né? Então, no final das contas, você vai ter que saber minimamente ali ler aquele negócio. Exato. E outra área que tem muito, assim, eu, pelo menos quando eu estava na faculdade, eu tinha um orgzinho da aula de legislação, assim, tudo que tinha voltado para o direito, eu falava, ai, gente, que saco, é muito chatinho, não sei o quê. E aí, hoje em dia, enquanto você está ali, você entende o quanto isso impacta no dia a dia de uma empresa. É o dia inteiro você olhando se você pode mesmo fazer uma coisa X ou Y, para que caminho você vai, o que isso interfere na legislação ou na regulação específica, sei lá, do Banco Central, ou quanto isso infringe LGPD, ou quanto isso infringe milhares de coisas, né? Hoje, trabalhando com benefícios, eu tenho LGPD, CLT, Bacen, eu tenho bastante coisas aí jurídicas que a gente precisa tomar cuidado. Então, é muito importante. Aí, depois, quando você começa a trabalhar na área, você fala, putz, agora sim, aquele professor ali fazia um sentido danado, sabe? Devia ter prestado mais atenção na aula. Ele era chato, mas eu deveria ter prestado atenção. Não, muito tá bem bom. mais difícil agora, que agora que eu tenho que pegar aqui e fazer isso na vida real, era mais fácil ter aprendido antes. Então, realmente, tem toda a razão. Muito bom. E aí, acho que até pegando essa experiência, esse gancho, né, de que a gente está comentando sobre conhecimentos e tal, tem muita gente, né? Eu comentei, né? Principalmente, eu acho que nessa parte da graduação, que fala assim, putz, eu quero montar minha startup, né? Eu quero fazer uma coisa super diferente, eu quero virar o novo Google, coisas desse tipo. Mas, digamos aí, né? Que a gente possa passar as boas práticas, né? Ou alguns conselhos, vamos dizer, para essas pessoas. O que você recomendaria ali para as pessoas que querem montar a sua empresa no sentido de startup, trabalhar com produtos, trabalhar com inovação, mais focado para startup, né? Tem algum sentimento, perseverança? O que você poderia passar para a pessoa que quer montar a sua startup? Sim, tem algumas coisas. E eu vou falar do meu ponto de vista de pessoa contratada sempre, tá? Então, eu nunca abri a minha própria startup, mas eu participei do processo, então, muito próxima dos founders, né, em alguns momentos. Então, acho que tem algumas coisas que eu posso trazer. Acho que a primeira assim, vai ser necessário você olhar para o momento do mercado. Então, por exemplo, agora, nesse momento que a gente está, não, talvez seja bem mais desafiador eles começaram uma startup hoje do que era 3 anos atrás, antes da pandemia, antes de guerra, antes de tudo que ia começar, justamente por conta dos investidores, da forma como os investidores estão pensando, né? Então, esse é um primeiro desafio que você precisa estudar ali como é que está o mercado, se você vai conseguir levantar o dinheiro necessário ali agora ou não, enfim. E além disso, eu tenho vamos dizer que é um pensamento aí crítico, que a gente sabe, os fundadores, no geral, eles são bastante apaixonados pelo problema que eles inventaram, mas eles não podem ser... Eles inventaram, não, né? O problema que eles querem resolver, mas eles não podem ser apaixonados pela ideia apenas. Então, assim, a gente se apaixona, às vezes, por uma ideia específica de solução, e aí aquela ideia específica de solução, ela não, na verdade, não é a solução para aquele problema melhor, ou não é a solução que seria paga para aquele problema, ou enfim. Então, acho que nesse momento, se juntar ali com algumas cabeças a mais pensantes, ir para o mercado mesmo, conversar com pessoas que já estão na área, entender áreas diversas, inclusive, porque aí vai precisar de alguém de tecnologia conversando com você, alguém de produto, alguém de legislação, financeiro, não necessariamente precisam ser pessoas contratadas nesse primeiro momento, mas mentorias, enfim, né? Tem alguns outros programas ali, mas para você não cair na cilada do nunca abrir mão daquela sua ideia inicial, porque a pivotagem, né, que é o
mudar o rumo da história ali no meio do caminho, ela acontece na maior parte dos casos, quando você começa, de fato, vender e colocar isso para o mercado. Então, às vezes, uma coisa que para você era, assim, sei lá, eu fiz porque eu achava que essa era uma baita necessidade dentro da minha própria casa. E para você isso podia ser uma necessidade e você poderia super pagar por isso, mas você não representa 200 milhões de pessoas e, enfim, depende aí muito de quem você quer atacar, quanto você quer ganhar com isso, como que esse problema é visto pelas outras pessoas também. Então, tudo isso precisa ser validado antes de você ir lá e colocar todo um esforço na construção de uma parada inteira, né? Então, acho que esses são os principais aí que eu falaria. Então, fica atento, ouve a galera de produto, a galera de inovação, quando eles falarem, olha, vamos testar é muito importante, tipo, a gente menospreza muito os testes, né, quanto que a gente vai entrevistar cliente, quanto que a gente vai testar as coisas que a gente está fazendo aos poucos, para ver se aquilo realmente faz sentido. Então, acho que essas seriam as principais, assim, que especialmente para quem está vindo de fora completamente, com a ideia de que, putz, eu vou ter uma startup linda e maravilhosa do Puff lá, então essas coisas precisam ser muito bem vistas. E é bem legal isso que você falou sobre validar a ideia, né? Conversar, fazer entrevista, enfim, aí depende do modelo de negócio especificamente, mas às vezes o problema que é seu não necessariamente é um problema que é de outros, ou pelo menos não daquele jeito, né? As pessoas têm Exato. outros inputs ali para você, para poder delinear um produto melhor, fazer uma pivotagem, né? Como você falou, ou seja, eu acho que é aplicar o desapego, né? O desapego da ideia, de que a O sua é a desapego, ele única e precisa melhor ideia, acontecer. né? Precisa acontecer o desapego. E aí eu falo que em produtos, que a gente fala de grande diferença ali de produtos versus projeto, vai, que o projeto a gente coloca um fim nele, né? E o produto ele nunca vai acabar, porque todo dia você vai achar uma coisa nova para refazer, refazer, refazer. Então eu diria que são pequenos projetos dentro de um grande ciclo, vai. E aí a gente costuma falar que ele dentro da área de produtos é todo dia você precisando se desapegar, fazer. A gente tem de novo na linguagem Faria Limer os exercícios ego breaker, né? Aqui agora eu estou me participando, que são a gente quebrar nosso ego mesmo, a gente vê que aquilo que a gente tinha achado que era nossa, super melhor ideia, talvez não fosse, e aí porque você está conversando com outras pessoas que têm contextos diferentes. Então, hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, ali com tecnologia, com design, a gente tem, sei lá, do ponto de vista de negócios, uma ideia mirabolante e que, tecnicamente, ela não faz sentido nenhum, seriam anos para desenvolver, e enfim, então precisa ouvir, a galera precisa abstrair um pouquinho. Não, bem legal, bem legal. Ana, indo aqui um pouquinho mais para o finalmente, né, do nosso bate-papo, eu acho que um dos principais intuitos aqui do canal como um todo e dessa série de vídeos, né, que eu estou postando aqui, desses bate-papos, é exatamente tentar ajudar alguém que goste do tema, ou que está começando agora, ou que está perdido, ou que está em outra área, mas quer fazer essa mudança, essa transição. E aí, no seu caso, né, comentando um pouco sobre gestão de produtos como um todo, o que você poderia recomendar para essa pessoa que está começando agora, ou ela está perdida, ou ela achou interessante depois do bate-papo aqui, falou, putz, gostei dessa área. O que você recomendaria? Caminho aí, uma certificação, conhecer algum soft skill específico, enfim, fica à vontade aí, mas o que você Legal. recomendaria? Tá, acho que primeiro de tudo vai estudar sobre negócios, antes de começar a estudar sobre produtos. Eu sempre falo isso, assim, porque para mim funcionou muito bem, pode ser que para outras pessoas talvez o caminho oposto tenha funcionado, mas achei muito mais fácil entrar na área de produtos sabendo da área de negócios, sabe? Então isso aí é extremamente relevante, extremamente rico. Para você estudar isso, você pode estudar de milhares de formas. Tem alguns livros que eu gosto bastante. E eu posso depois também te passar para a gente colocar no link, né? Tem o Exatamente. Blitzscaling, que é super, super, super legal, assim. Startup Enxuta também é muito legal para ler e começar a ter esse entendimento. Gosto bastante de Product Hacking, aliás, de Hacking Growth, que é o nome do livro. E aí, quem quer mesmo entrar para a área de produtos, assim, tem um livro muito inicial que todo mundo vai recomendar ler, que é o Inspire, do Mark Kagan, que ele é o nosso guru de produtos, assim, falado. E tem também vários cursos que vocês podem encontrar. A gente tem algumas comunidades bastante grandes e muito boas. Então, tem a PM3, tem a Terra, tem a Produto Curuza, Produtos Incríveis, todas essas, Mulheres de Produto, todas essas comunidades, assim, são comunidades que trocam muito nas redes e tem muitos artigos muito legais, tem cursos, tem encontros, workshops, enfim, então são comunidades ali que eu acho que faz bastante sentido de fazer parte também. Bem legal. Depois o link dos
das recomendações eu vou deixar aqui nos Sim. comentários para que as pessoas possam consultar, então é sempre muito legal ali qualquer tipo de recomendação. Ah, E eu tenho um jabazinho. Posso usar um jabazinho? deve, tá correto aqui. Ótimo. Aí, quando eu mudei para produto, uma pessoa me deu um mapa de livros, falando assim: olha, para você se desenvolver na carreira de produto, você tem que ler esses livros mais ou menos nessa ordem. Então, era Inspire primeiro, depois você vai ali para quais que você usa para trocar de carreira e quais que você usa para ser contratado como produto, depois para entregar os primeiros resultados e tudo mais. E aí são muitos livros, né? Eu falei, cara, por mais que assim, eu não sou a pessoa mais leitora do universo, então eu comecei a ter muita dificuldade com isso. E eu criei um material que a gente vai publicar no Mulheres de Produto, inclusive, que é esse mapa destrinchado em vídeos, em podcasts. Então, são todos outros conteúdos que também são bastante relevantes, inclusive dos próprios autores, referente a esses assuntos que são muito legais. Então, assim, eu concordo super com a ordem ali que aquele mapa tem e tudo mais. E eu também vou te dar o link para você deixar aí depois. Com certeza, eu acho que é legal essa troca e as pessoas que chegarem neste vídeo para procurar algum conhecimento de produto, certamente vai ter muitos outros Ali vai ter tudo. conteúdos, né, para Sim. pesquisar, para aprender. Poxa, muito legal aí o nosso bate-papo, Ana. Obrigado aí pelas essas trocas, eu acho que foi fundamental para a gente passar um pouco, né, das experiências ali para as outras pessoas. Queria agradecer, né, esse seu tempo, né, que você dedicou aqui nessa conversa. A gente poderia falar bastante, porque o tema é bastante extenso e a gente poderia, né, Sim. ir para vários caminhos. Mas obrigado, queria devolver a palavra aí para você fazer umas considerações finais, eventualmente uma rede social, um trabalho que você faça, enfim, alguma coisa que as pessoas possam seguir também. Legal. Obrigada de novo, né? Já falei, adorei o papo. Podemos marcar outros para a gente ir mais a fundo em algum assunto, não tem problema nenhum. É, podem me procurar no LinkedIn, eu tô como Ana Forato no LinkedIn. E basicamente é essa a única rede social que eu uso para falar de negócios, de produto, entre outras coisas. E também, assim, se qualquer pessoa tiver interesse em conhecer mais sobre a área de produtos, quiser procurar fazer transição de carreira, eu tenho falado bastante sobre isso. Pode me procurar, me manda lá uma mensagem em direct no LinkedIn, a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza, fechado. Então já fica aqui até um convite, né, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais dessa área e tal, para entrar em contato Sim, aí com você de alguma pode maneira. entrar. Vou botar o Tommy para fazer tchauzinho aqui, porque ele tá no colinho. Participando da nossa conversa. Sim, Sensacional aqui. total. Beleza, Ana, muito obrigado aí por Imagina, esse eu que bate-papo agradeço. aí. Valeu! Tchau, tchau.